E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Maria. Esse é o canal Você Pode. Que a bênção do Senhor esteja com todos vocês. No vídeo de hoje, eu trago a história de Ló. Ló era sobrinho de Abraão, um homem abençoadíssimo. E esse vídeo eu gostaria de destacar as fraquezas de Ló. Mas não para julgar, mas para que nós venhamos aprender com as fraquezas de Ló, para que não venhamos cometer os mesmos erros que Ló, que era um homem que tinha tudo para dar certo e só deu errado. Tudo. Deus deu tudo nas mãos dele, porém ele não soube aproveitar em nome de certas fraquezas que nós vamos destacar neste vídeo. Então, sem mais perca de tempo, vamos para o conteúdo agora. Bem, pessoal, essa história inicia no capítulo 12 de Gênesis, quando Deus chama Abraão para ser pai de uma grande nação, através do coração de Abraão. Então Deus chama Abraão e, consequentemente, chamando Abraão, ele leva consigo as pessoas que ele queria e que queria acompanhá-lo. E Ló foi uma dessas pessoas. Observa o texto, exatamente como diz. Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Saraí, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Então, pessoal, eu gostaria de chamar bem a atenção de vocês para esse versículo 3 do capítulo 12 de Gênesis, que diz: abençoarei os que te abençoarem e te amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Presta bem atenção nessa frase, nesse pequeno trecho, porque ela vai ter muita relevância no texto. Então, vamos prosseguir. Abraão, ele tinha 75 anos quando ele saiu da terra dele, quando Deus mandou que ele saísse de lá. Então, vocês observam que Abraão não era uma pessoa pobre. Abraão, ele tinha posses, ele tinha pessoas, muitas pessoas que trabalhavam para ele. Mas Abraão tinha alguma coisa que interessava mais a ele do que a riqueza, do que dinheiro, do que tudo. Ele queria uma intimidade com Deus, porque quando Deus o chamou, ele não pensou duas vezes, ele pegou tudo as suas coisas e foi para um lugar que ele nem sabia onde era, mas ele, pela fé e por amor a Deus, pela obediência, Abraão foi sem discutir e levou todo aquele povo atrás dele, e juntamente com esse povo, Ló. Então, perceba que a fé de Abraão, o desprendimento dele, só para entender a força da fé de Abraão, para nós entendermos as fraquezas de Ló. Sucedeu que passou um tempo e eles estavam ficando cada vez mais ricos. Porém, os pastos já não estavam dando mais para os dois bandos, o bando de Abraão e o bando de Ló. De maneira que os pastores começaram a se contenderem entre eles. E não estava mais tendo jeito de ficarem juntos.
Então Abraão chamou Ló para uma conversa. Então ele disse para Ló, Ló, o negócio é o seguinte, nós estamos cada vez mais ricos, os passos não tá dando para nós dois, então vamos sair, vamos dividir, cada um vai para um lado, mas eu vou deixar você escolher. Você escolhe para que lado você quer ir. E o lado que você escolher, se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher para a esquerda, eu vou para a direita. Então, Abraão deu o direito de escolha a Ló. Observe. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, ireis para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Então, pessoal, vamos destacar a primeira fraqueza de Ló, a ganância. Perceba que Abraão disse desprendidamente: escolhe o seu lado, quer dizer, aonde você escolher, Deus é comigo. Então não importa, ele já estava saindo mesmo com a sua com as suas coisas todas, ele já tinha abandonado o lugar de onde ele sempre morou e viveu 75 anos, uma vida inteira, ele deixou para trás, e não era agora que ele ia regar. Então ele mandou que Ló escolhesse, e Ló rapidamente olhou o lugar mais bonito, olhou aquele verde, aquela coisa linda aos olhos. Então logo ele falou: não, é por ali que eu vou, sabe, aquela coisa bonita, por fora bela viola, né? Porque quando ele chega lá, então ele vê, ele já olha, quando ele entra na cidade, ele já vê que o povo ali é diferente, que o povo ali é mau, que o povo ali é cruel, é diferente, é um povo ruim. Então, mesmo assim, ele resolve permanecer pelos bens que a cidade pode lhe proporcionar, porque a Sodoma seria tipo uma metrópole, né? E ele estava se sentindo maravilhosamente bem. E essas escolhas de Ló vai ter muitas consequências. Amém, pessoal? Gostaria de continuar com o texto. Eu gostaria de fazer uma pausa sobre esse acontecimento, sobre a ganância de Ló. Quantas vezes nós somos impulsionados pelos nossos olhos, pelo que nós vemos? Então, também é uma fraqueza nossa, que às vezes a gente olha uma coisa e fala assim: não, eu vou por aqui. Aqui tá tão bonito, aqui tá tão bem. E a gente acaba vendo que nós fizemos escolhas erradas lá na frente, porque nós não pensamos: será que isso não tá bom demais para mim? Será que não tá vindo fácil demais? Sabe, não teve dificuldade nenhuma, tá tão bonito, tá tão maravilhoso. Então, às vezes, quando a esmola é muito grande, o próprio santo desconfia. Então a gente tem que pensar, sabe, sem a ganância, sem aquele afim de só querer se dar bem, sabe? Primeiro diz assim para Deus: Deus, esse é o caminho correto? O Senhor pode me guiar? Que se o Senhor disser para mim que esse é o caminho correto, eu vou seguir. Mas pedir a orientação de Deus primeiro. Então, sempre, em qualquer coisa que nós vamos fazer, começar um negócio, um relacionamento, em qualquer área da nossa vida, um trabalho,
sempre pedir a direção de Deus e perguntar para Deus primeiro: é isso mesmo, Deus? Eu vou ser abençoado porque é a sua bênção em primeiro lugar que eu quero. Então, sabe, reforçar esse ponto. Amém, pessoal? Bem, pessoal, no capítulo 14 de Gênesis, vai haver guerra entre os sodomitas, são 4 reis contra 5, e nessa guerra os sodomitas perdem. Então, eles perdendo a guerra, os vencedores levam cativos todo aquele povo e levam os seus despojos e leva toda a riqueza de Sodoma. Mas juntamente com esses cativos também foi a família de Ló. Ló agora ficou sendo preso, cativo, ele com a sua família. Porém, um servo de Ló escapou, conseguiu escapar e foi até Abraão, conseguiu chegar até Abraão e falar do ocorrido. Então, Abraão, quando soube da notícia, eu gostaria que você acompanhasse o texto aí. Ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. E, repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens feriu-os e os perseguiu até Robá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Após voltar Abraão de ferir Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Então Abraão conseguiu resgatar o seu sobrinho, e não somente o seu sobrinho, mas todo aquele povo, todos os despojos. E o rei, os reis daquela terra ficaram muito felizes, e também reconheceu a grandeza de Abraão e a quem Abraão servia. Então, aqueles homens passaram a respeitar a Abraão. E observa o que o rei de Sodoma oferece a Abraão. Então disse o rei de Sodoma a Abraão: dá-me as pessoas, e os bens ficarão contigo. Mas Abraão lhe respondeu: levanta a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo o que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci a Abraão. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram, e a parte que toca aos homens de Aner, Ecol e Manre, que tomam contigo, estes que tomem o seu quinhão. É maravilhosamente grande a fé de Abraão, e a obediência e o amor que ele tem a Deus, né? Porque perceba que ele poderia ficar agora mais rico e mais rico, porque os despojos desses reinos eram muitos. Ele pediu apenas que desse a parte que cabia aos que foram ajudar eles, que não eram do seu povo, que foram os aliados dele, os que se aliaram a ele nessa guerra. E a comida que os homens deles comeram, que só isso, para se alimentarem, essas coisas aí. Porém, ele não queria nada. Para que, esse detalhe é interessante, para que não venha dizer que enriqueci a Abraão. Abraão queria que as honras da vida dele fossem todas de Deus, não de homens. Que ele poderia enriquecer, mas com a ajuda de Deus, não de homens. Então ele disse, para não dizer que eu vinha enriquecer a Abraão. Interessante demais essa passagem, né, pessoal? Então, só para reforçar, a fé de Abraão, a coragem de Abraão e a fraqueza de Ló. E vamos prosseguir. Olha só, no capítulo 18, versículo 16 ao 21, Deus anuncia
a destruição de Sodoma. Acompanha como diz exatamente o texto. Tendo-se levantado dali, aqueles homens olharam para Sodoma e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se, de fato, o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E, se assim não é, sabê-lo-ei. Mas Abraão se lembrou que Ló fora para Sodoma, que Ló morava em Sodoma. Então, Ló pensou no seu sobrinho, na sua família, e Deus percebeu que Abraão ficou triste. E Deus não queria ver Abraão triste. Então, porém, Abraão começou a pedir pelaquela cidade. Então ele disse: Senhor, eu não quero ser chato, não quero ser... Mas, se existir 50 homens justos nessa cidade, o Senhor vai destruir? Deus disse, não, por amor dos 50 eu não destruirei, não. E Abraão continuou, falou, tá bom, e caso haja 5 para 50, caso haja 45, o Senhor ainda destruiria a cidade e não pouparia pelo amor dos 45 justos? Deus disse, tá bom, pelo amor dos 45 justos, eu não destruiria a cidade. Abraão abaixou-se em terra e se prostrou e disse novamente, Senhor, não fique bravo comigo, mas e se existir apenas lá 40 homens? Pelo amor dos 40, eu pouparei a cidade. Senhor, mais uma vez, se existir lá 30 homens, 30, Senhor, o Senhor pouparia a cidade pelo amor dos 30? Então Deus disse, pelo amor dos 30, eu pouparia a cidade. Então, Abraão pediu mais, Senhor, eu sei que estou incomodando, mas eu preciso falar. Se for apenas 20 homens, o Senhor pouparia a cidade por amor de 20 justos? Por 20 justos o Senhor pouparia? Pouparia, Senhor? Então o Senhor disse, sim, pelo amor dos 20 justos, eu pouparia. Mas Abraão, ele já estava pedindo tanto que ele chegou uma hora que ele falou assim, tá bom, Senhor, e se forem lá 10 homens, só 10, se só existir 10 homens justos na cidade, o Senhor ainda pouparia a cidade? Sim, se existir 10 homens justos, 10 pessoas justas na cidade, eu vou poupar todos eles por amor desses 10. Então, Abraão cessou de pedir e o Senhor retirou-se dali. Amém, pessoal? Então, eu gostaria de chamar a atenção de vocês nesse texto no seguinte: perceba que Deus, Ele, por amor dos justos, Ele poupa os pecadores, ele poupa os outros, como Ele estava disposto a poupar toda a cidade por causa desses 10 justos. Então, Deus envia os anjos lá e essas pessoas vão passar por testes, embora não saibam. E eu gostaria que vocês acompanhassem exatamente o que vai acontecer agora. Ao anoitecer, vieram os 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra. E disse-lhes, eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo,
pernotai nela e lavai os pés. Levantar-vos-eis de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam-lhe eles: não, passaremos a noite na praça. Instou-lhes muito e foram e entraram em casa dele. Deu-lhe um banquete e fez assar os pães asmos e eles comeram. Ló acabara de conhecer estes homens porque ele estava na porta da cidade, porque Ló era um homem importante na cidade. Ele tinha influência política. E quando ele viu esses homens, que com certeza eram homens, na mente dele seriam homens comerciantes ou de reinos distantes que tinha vindo ali para negociar, mas sabendo Ló que a cidade era pervertida e que os homens eram maus, então Ló quis proteger estes homens. Perceba que Ló, ao ver os homens, ele correu e prostrou-se em terra, porque era uma forma deles se cumprimentarem, talvez de dar as boas-vindas àquela pessoa que estava chegando e o convidar para sua casa. E os anjos, que no caso Ló ainda não sabiam que eram anjos, eles não queriam ir para a casa de Ló, porque eles estavam ali para observar a cidade. Porém, Ló insistiu muito e eles foram. Então, observa o que vai acontecer agora. Mas, antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram por Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora a nós, para que nós abusemos deles. Então, pessoal, Ló, quando viu aquele alvoroço na casa dele, todos, a Bíblia diz que todos os homens da cidade eram meninos, eram moços, eram velhos. Quer dizer que todo aquele povo estava ali para fazer mal aos hóspedes de Ló. O que significa que toda aquela cidade realmente era maldita, que não tinha ninguém que se sobrasse lá fora, não é mesmo? Então, quer dizer, o teste que estava sendo aplicado ali, eles já tinham sido reprovados. Então Ló sai, fecha a porta atrás de si e vai lá conversar com aqueles homens. Mas olha o que Ló propõe para acalmar, para apaziguar e conseguir a paz. Esse trecho é o que eu quero que vocês observem bem, o que Ló vai propor agora. Então, aqui no capítulo 19, versículo 7, ele diz: e lhes disse: rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho 2 filhas virgens, eu vou-las trarei, tratai-as como vos parecer, porém nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção do meu teto. E por falar nas fraquezas de Ló, o que é isso que acabamos de ouvir? O que Ló acabara de oferecer para livrar a pele dos homens que estavam na casa dele e sua pele. Ele acabara de fazer uma coisa terrível. Gostaria de lembrar vocês que eu fiz um vídeo aqui há um tempo atrás, que é sobre o levita e a sua concubina, o que ele fez quando ele foi buscar a sua concubina e ele foi hóspede na casa de um homem, na qual esse homem oferece também a sua filha e a esposa do homem.
Mas os homens não aceitam a filha e nem a esposa, então eles empurram a mulher para fora e acontece uma guerra depois disso. A mulher é violentada, morta, e depois disso acontece uma guerra terrível. Está lá em Juízes, capítulo 19. Eu fiz um vídeo aqui a respeito disso. E se você gostaria de conferir, é o levita e a sua concubina. E também tem uma outra passagem, logo adiante em Gênesis, que fala sobre a filha de Jacó, Diná, que ela estava na terra, foram para uma outra terra, e chegando lá o filho do rei se engraçou com Diná, porém abusou dela. Mas, entretanto, ele se apaixonou por ela e casou-se com Diná. Porém, os irmãos de Diná, filhos de Jacó, por causa da ofensa que ela foi abusada, eles fizeram uma carnificina na cidade, incendiaram a cidade, mataram os homens, fizeram uma carnificina geral. Tudo isso por causa da atitude nefasta do homem de abusar da menina. No outro caso, houve guerra por causa também dessa atitude nefasta do homem que empurrou a mulher para ser abusada. E agora, Ló, para defender os anjos, que ele não sabia o que eram anjos, ele não sabia, então ele oferece suas duas filhas. Agora eu fico imaginando a cabeça dessas meninas quando ouviram Ló dizendo: tenho aqui duas filhas virgens e eu vou trazer e vocês façam com ela o que vocês quiserem. O que vocês quiserem. Tantas coisas na nossa mente, né? O que vocês quiserem. Aquela cidade inteira. Ali diz que tinha pessoas de todas as idades. Meninos, velhos. Então, aquelas moças que permaneceram virgens dentro de uma cidade imunda. Porque aquela cidade era perversa, pervertida. E elas conseguiram permanecer virgens até aquela idade já de estar adultas, não se corromperam, e diante de uma situação daquela, o pai, que é a pessoa que deveria protegê-las, ele prefere proteger a honra dele, a dignidade, porque tinha um hóspede que ele pensava ser ilustre, então não poderia ferir a integridade daqueles homens, mas poderia entregar suas duas filhas para ser mortas e de uma forma mais cruel. E como ele ia conviver com isso se os homens aceitassem? Depois, no outro dia, os homens iriam embora. E como ele ia conviver sabendo que ele deu as duas filhas dele para ser morta dessa maneira? Para proteger os homens que não sabiam que eram anjos. Ele veio a saber depois. Observe que ele veio saber bem depois. Olha o texto. Eles, porém, disseram: retira-te daí. E acrescentaram: só ele é estrangeiro, veio morar entre nós, pretende ser juiz em tudo? A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Porém, os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta. Feriram de cegueira aos que estavam fora, desde o menor até ao maior, de modo que se cansaram a procurar a porta. Diante disso, Ló entendeu que estava diante de homens santos. É claro que essa carnificina não ia acontecer, porque ali estavam os anjos que veio para livrá-lo por amor de Abraão. Não era ali, eles não estavam ali para salvar Ló pela dignidade de Ló, é pelo amor que Deus tinha a Abraão. Então Deus tirou Ló daquele lugar. Ele estava ali para tirar Ló dali por amor de Abraão. Então é bem importante frisar isso.
que aqueles homens não estavam ali pelo amor de Ló. Porque Ló se mostrou um homem covarde, capaz de entregar suas próprias filhas às víboras para se livrar, para livrar os seus convidados, a sua honra. Então, quer dizer, mais essa fraqueza de Ló, que é a covardia, né? A falta, porque eu acredito que se nós estamos com a nossa família e o perigo vem, então nós juntamente lutamos todos juntos para sobreviver. E se não sobreviver, que morramos todos, mas lutando. Mas não pegar o nosso filho, que nós criamos com tanto amor e carinho, a nossa filha. Você olha para os seus filhos aí que está do seu lado, você imaginaria você entregando eles para se salvar ou para salvar um amigo seu? Naquele momento a honra é mais importante do que a vida das suas próprias filhas, do seu próprio filho. Então isso é um ato de covardia, eu nem sei o que mais, sabe? É tão nefasto. Mas vamos prosseguir com o texto. Então saiu Ló a seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereçam no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram-nos os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Então os anjos, amanhece o dia, então eles chamam Ló, apertam Ló, porque Ló não quer sair. Parece que ele está se apegando ali. E a sua mulher. Então Ló fala: ei, levanta. Sabe, ele ainda queria ficar ali. Ele estava se resistindo ainda, largar tudo aquilo. Então os anjos falaram para ele: levanta logo, porque assim que você levantar, já está atrasado já. Nós temos que começar o nosso trabalho que Deus mandou a gente fazer aqui. Então ele cata Ló, a Bíblia diz que ele apanha Ló pelo braço e sai puxando ele e fala: salva a tua vida, salva a vida de tua e de sua família. Então vem comigo, quer dizer, perceba que Ló, ele não queria abandonar a riqueza, abandonar aquelas coisas ali. Ele estava apegado naquela coisa material. E isso daí foi a ruína de Ló. Porque quando os anjos chegou até certo ponto, então ele disse: vai por ali. Ele disse: ah, não, Senhor, assim não. Quer dizer, ele está discutindo com as ordens de Deus. Vai por ali. Lembra lá no começo que ele preferiu ir lá para as Campinas, que era verde? Então agora ele já olha numa cidade que era mais segura. Ah, ali dá para me habitar. Os anjos disseram: vai para ali. Ele falou: não, vou por cá. Sabe? Sempre teimando, sempre olhando com os olhos ali, aquela visão que ele está enxergando, sem fé, sem nada, sabe? Como se tivesse um cabresto assim, ó. Então, Ló, ele não tinha visão, ele não tinha fé. Ele se mostrou um homem completamente patético, porque mais para adiante, você vai entender agora no próximo trecho que nós vamos estar lendo, o que aconteceu com Ló, quão patético Ló se tornou depois disso daí. Havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereça. Respondeu-lhes Ló: assim não, Senhor meu. Eis que o teu servo achou mercê diante de ti, e engrandecestes a tua misericórdia que me mostrastes, salvando-me a vida. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra.
Eis aí uma cidade perto para a qual eu possa fugir, e é pequena. Permita que eu fuja para lá. Porventura não é pequena? E nela viverá a minha alma. Disse-lhe: quanto a isso estou de acordo. Para não subverter a cidade de que acabas de falar, apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Por isso se chamou Zoar, o nome da cidade. A destruição de Sodoma e Gomorra. Saía o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo, da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquela cidade, e todas as campinas, e todos os moradores da cidade, e os que nasciam na terra. E a sua mulher, e a mulher de Ló, olhou para trás, e converteu-se numa estátua de sal. Tendo-se levantado, Abraão de madrugada foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor. Olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina e viu que da terra subia fumaça, como fumarada de uma fornalha. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas 2 filhas, porque receavam permanecer em Zoar. E habitou numa caverna, e com ele as suas 2 filhas. Então a primogênita disse à mais moça: nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de nossa terra. Vem, façamo-lo beber vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Naquela noite, pois, deram a beber vinho a seu pai, e entrando a primogênita, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, disse a primogênita à mais nova: deitei-me ontem à noite com o meu pai. Demos-lhe a beber vinho também esta noite. Entra e deita-te com ele, para que preservemos a descendência do nosso pai. De novo, pois, deram aquela noite a beber vinho a seu pai. E entrando a mais nova, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ele deitou, nem quando se levantou. E assim as suas 2 filhas de Ló, conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz a um filho e lhe chamou Moabe. É o pai dos moabitas até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz a um filho e lhe chamou Benjamim. É o pai dos filhos de Amon até os dias de hoje. O que nós podemos tirar desse texto, se é que podemos? Perceba que Ló, ele já não estava mais nem em Zoar. Ele foi para o outro lado, ele foi para um monte, e lá ele habitou dentro de caverna. Ele começou a fugir. Ele não teve mais coragem de enfrentar a vida. Ele podia procurar por Abraão e recomeçar, mas ele foi fraco. Deus tinha livrado ele da morte de toda a sua família. Para quê? Para ele se esconder dentro de um buraco? Então, muitas das vezes, a gente pensa em fugir, se esconder e não encarar os problemas. Quando é muito mais simples você lutar, porque a vida é luta renhida. Viver é lutar, disse Gonçalves Dias no seu poema. Então, perceba que Ló se escondeu. Em vez dele ir viver, aproveitar aquela segunda chance que Deus deu a ele e as suas filhas, porque a mulher já tinha ficado para trás por causa que foi olhar para trás. Então ele
não seguiu em frente, ele se escondeu. Então, pessoal, e depois as suas 2 filhas, que eram virgens ainda, ficaram desesperadas porque era importante que a descendência de Ló continuasse, e ele não tinha filhos homens para continuar a sua descendência. E vendo elas que não havia homens para casar com elas, não, ela sabia que existiam homens, porque ela disse: não há homens para casar com a gente conforme os costumes nossos. Então ela sabia que nenhum homem ia desposá-las delas, ainda mais da maneira que eles viviam. E eles não tinham nem quinhão nenhum, né? Não tinha dote, não tinha nada. E perceba que elas tomaram uma atitude extremamente terrível, incestuosa, dando de beber para o pai vinho. Agora, Ló bebeu vinho a primeira noite, se embriagou e não sabia o que ter feito. Então ele voltou a beber vinho novamente. Mais outra fraqueza de Ló, né? Então nós temos que olhar essas fraquezas de Ló e não cair na mesma fraqueza que ele, não é? Então eu fico pensando, por que esse texto está na Bíblia? Em dizer que ele deu as suas filhas, ofereceu suas filhas, depois que suas filhas se deitaram com ele. Porque a Bíblia ela não quer omitir essas coisas. Pelo contrário, elas mostram a realidade dos fatos que aconteceram para que nós venhamos a pegar como exemplo e não fazer igual, como lição, para tomar como lição, sabe? As fraquezas de Ló tá ali exatamente para mostrar que não é assim que tem que ser, que nós podemos mudar e que nós podemos, porque tudo nós podemos naquele que nos fortalece. E quem nos fortalece? É Deus. Deus não tinha dado uma segunda chance para Ló, porque ele não aproveitou, porque ele não confiou em Deus. Era só ele seguir em frente com as suas 2 filhas. Eu acredito que ele ficaria tão rico ou mais quanto antes, já que Ló se apegava tanto a bens materiais. Eu tenho certeza que Ló, porque pelo jeito Ló era um sujeito muito esperto. Ló era um sujeito muito inteligente e conseguia fazer dinheiro fácil. Então ele ia se sair bem, ele iria se sair bem. Mas ele se acovardou diante da situação. Ele preferiu se recolher a um buraco, se recolher a uma caverna, a enfrentar a vida. Então se tornou patético. Teve filhos com as filhas que se tornaram os moabitas e os amonitas. Bem, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Eu quero agradecer a todos vocês por ter permanecido aqui comigo até o final. Pedir que Deus abençoe a todos vocês. Espero que tenha fazido vocês compreender um pouquinho as fraquezas de Ló e entender que nós devemos lutar, que a nossa vida precisa de luta, precisa de fé, de amor um pelos outros. Então, eu gostaria que vocês colocassem a mão na consciência e qualquer parte da sua vida, nunca se esqueça de colocar Deus em primeiro lugar, como fez Abraão. Que em todas as decisões que ele ia tomar, em primeiro lugar ele botava Deus. Claro que Abraão deve ter tido alguma fraqueza lá, mas isso é conteúdo para outro vídeo. Mas o que eu quero deixar aqui é isso, que você não se dê por vencido nunca, porque enquanto nós estamos vivos, temos que lutar. Assim como Deus deu uma segunda chance para Ló, Ele também está dando uma segunda chance para você, para mim, para todos nós. Então temos que aproveitar, mas dessa vez com Deus na frente. Então, se vocês gostaram do conteúdo, eu peço que deixe o seu joinha,
sabe, que faça comentários sobre o vídeo, o que você achou de Ló, o que você acha das atitudes dele, no caso de entregar as filhas, no caso, em todos os sentidos. Comenta aqui, sabe? É muito importante o seu comentário para mim, para que também esse canal venha crescer. Mais uma vez, obrigada por vocês estarem me prestigiando esse canal. Então eu agradeço a vocês e que Deus abençoe. E até o próximo vídeo. Bye, bye.